Bom dia! Como estão? Tudo bem? Tudo jóia? Vocês também estão na correria como eu? Olá, oi Dai, bom dia! Eu não sei vocês, mas eu acordei hoje numa correria e olha que eu acordei mais cedo do que eu tô acostumada, mas não sei. Eu tenho às vezes a impressão que essa questão do nosso tempo tem mudado muito, né? Eu comento isso bastante com os amigos, tal. Falei, acho que o nosso construto de tempo está muito diferente. Bom dia, isso, bom dia com muita luz. Ai, adorei isso. Muito bom. Vamos então, né, gente, começar que a sexta-feira tá com uma energia intensa, não sei, esse é meu ponto de vista aqui, tenho percebido que a gente, né, eu tô acelerada nessa energia de sexta. Bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia. Excelente sexta pra gente, como a gente pode, né, se sobrecriar hoje, né, o que mais é possível que a gente ainda não considerou, que passo que a gente pode dar hoje em direção às nossas, né, conquistas, que passo que eu posso dar hoje em relação, né, em direção ao meu desejo, o que eu posso fazer de diferente hoje que criaria, né, com mais facilidade um futuro grandioso. Então lembre-se, né, tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória, tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória, tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tá aí, sua querida, tudo bom, amada? Oi, Dani, bom dia. Bom dia, como pode melhorar ainda mais, né? O que mais é possível, e o que mais é possível, e o que mais é possível que nós ainda não consideramos. Oi, Paty, bom dia! Todo mundo que está chegando, que legal, né? Vamos embora treinar. Né? E hoje eu vou falar de um tema tão interessante, me colocando inclusive num espaço de bastante vulnerabilidade, que eu vou contar também um pouco, né, de como que foi a minha... Oi, Sil, bom dia! De como foi minha trajetória em relação a isso. Eu recebi uma pergunta essa semana, foi até de uma cliente, a gente estava, né, conversando tal, durante a sessão, ela falou assim, ai, mas você não precisa treinar muita coisa não, né, Cíntia? Tipo assim, você já tá bem aí, tipo tal. Eu falei, ai, do interessante ponto de vista. Eu falei assim, a gente tem que treinar sempre, né? Eu falei assim, o que acontece é que a gente realmente, quando a gente começa a se autoconhecer e a se perceber, a gente vai vendo quais são os pontos, né, que a gente tem que trabalhar conosco. Então, é nessa busca de autoconhecimento, né, que é a minha pauta, que é a minha linha de trabalho mesmo, isso me proporciona saber exatamente, ou cada vez mais, quem sou para poder trabalhar com as minhas questões. Bom dia! Então, eu até comentei com ela, eu falei assim, não, é um trabalho constante, né, e deve ser, esse treino, ele é um treino diário, né, porque a consciência, ela é uma musculatura, e você tem que treinar, né? Igual quando a gente fica, quem gosta aí de ir numa academia, de fazer alguma atividade física, quando você, né, fica às vezes adoentado ou deixa de frequentar, quando você volta parece que aquilo é mais difícil. Fala, ai gente, eu fazia esteira em tal velocidade, hoje eu não tô conseguindo, tá me faltando ar, parece que a perna dói e tal. Mesma coisa, né? Então assim, a questão da consciência, a questão da consciência é um treino diário mesmo, né? Da gente estar bem atento. E aí, essa querida Vanessa, me perguntou assim, ela falou assim, mas o que você tem que treinar sempre com você mesma, né? E aí é isso que eu quero trazer aqui para vocês, a autocrítica, né? Eu percebi há alguns anos que eu tinha uma crítica muito elevada comigo mesma, não com os outros, né? Os outros, na verdade, são os outros, e só, como diria aquela música. Mas comigo, né, eu sempre peguei muito pesado, né? Então, assim, mas perceber isso levou um tempo. Não foi uma coisa que eu percebi logo de cara, tanto que eu fui trabalhar isso muito depois, quando eu já conhecia as ferramentas do Axis, quando eu já trabalhava com Theta Healing. Então, né, cada um desses cursos, né, que a gente vai fazendo são imersões e a gente vai entrando dentro dessa energia e vai estudando mais e tal, né?
Então aí é que eu percebi, um dia a ficha caiu, eu falei assim, nossa, eu pego muito pesado comigo, né? Eu sou cruel comigo mesmo, o quanto que eu me machuco, sendo muito crítica comigo, né? Então essa autocrítica, né, para mim, ela vinha muito nas questões familiares, né? Então, e principalmente depois que os meninos nasceram, porque quando a gente ativa o modo mãe, né, vem um pacote junto, é ativado também alguma coisa, gente, não sei que botão que apertam, porque daí a gente, oi Edna, a gente começa assim, não, porque eu deveria ter feito isso, porque eu não sou uma boa mãe, porque eu deixei de fazer tal coisa, porque eu não posso ir na reunião, porque eu tenho horário de trabalho, aí eu não sei como é que eu me divido, porque se eu falo pro meu chefe eu tenho medo de perder o emprego, mas aí a reunião é importante, então eu vou na reunião e aí eu escuto daqui, então eu tô o tempo todo me criticando o que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que eu não deveria fazer. Isso leva a um estado de culpa, né? Porque o que eu posso fazer, como eu poderia fazer melhor, e me culpo porque criei uma expectativa em relação àquilo. E aí, quando eu percebo que eu não consigo cumprir ou não cumprir da maneira como eu tinha criado na minha cabeça, eu vou para um espaço de culpa. E nisso eu vou me fechando, né? Eu vou ficando mal comigo mesma. Então, há sentimentos que começam a se desenrolar a partir disso, né? Então, em mim, eu percebi assim que me gerava um pouco de... Não é lá, Marcela? A gente vai, né, se percebendo, bateu aí, né, amadas? Olha só, o julgamento com as mães é muito grande, muito, porque a gente tem que, tipo, dar conta de tudo, né? Então não basta você ser aí uma parceira, você tem que ser a mãe e ainda você tem que ser a melhor mãe. Você tem que ser muito boa. Percebam uma coisa, assim, eu tenho 2 garotos, né, 2 filhos. E um muito sossegado, muito na dele, o outro mais agitado. E eu sempre, né, teve uma determinada época na fase escolar deles que eu era chamada constantemente na coordenação. Aí, bom dia, quem que eles chamam? A mãe, né? Ninguém liga pro pai. Aí um dia eu questionei isso, né? Já era não sei quantas vezes que eu já estava indo lá. Eu falei, escuta, assim... Por nada, não, tal, deixa eu só fazer uma perguntinha. Por que vocês não telefonam pro pai? Por que não ligam pro meu marido para ele vir aqui também? Aí parece que é tão automático, né? Tem que falar com a mãe dessa criança. Cadê a mãe dessa criança? Então eu falei, porque a gente, né, a gente pode vir outra pessoa aqui resolver essas questões ou ouvir o que vocês têm a trazer, né? Oi, amado Léo, querido. Então, a gente, né, fica sempre nessa condição da que a gente é que tem que atender, parece que a obrigação vira, né, unicamente nossa. Aí a pessoa, a diretora da escola virou para mim e falou, não, mas vou anotar aqui na ficha, vou aqui anotar na ficha, que a gente pode também telefonar para o pai. Eu falei, pode e deve, né? Alterna aí, já que a criança está dando tanto trabalho, cada hora vocês podem ligar para um. Eu falei assim, gente, não é possível isso. E aí essa carga, essa sobrecarga vai ficando nas nossas costas, né, na nossa mochilinha. E essa crítica, ela começa a ficar cada vez mais pronunciada em nós. Então eu percebi muito depois que eu tinha uma crítica muito elevada comigo. Né, de eu fazer as coisas e achar que as coisas não estavam boas, né? Eu não tinha o perfeccionismo, porque também isso pode ser ainda uma questão, um detalhe em algumas pessoas, né? Tem algumas pessoas que além de se criticarem, elas se criticam porque elas não são perfeitas, porque deveriam fazer o melhor do melhor, o melhor possível. E aí então esse nível de crítica ele fica muito mais elevado. Então assim, não era o meu caso, né? Em busca da perfeição, mas em algumas coisas eu percebia que, eu acho que isso daqui poderia ser melhor, ou não tá bom o suficiente. E veja como é a coisa, né? Quando a gente já conversou aqui sobre os sinais que o universo manda, o quanto que a gente treina esse nosso olhar energético, né? Que se você tá presente, percebendo a energia à sua volta e os sinais que o universo vai te dando para você, inclusive, se autoconhecer, se autodesenvolver. Eu acabei, né, durante a minha vida, eu fiz dança em vários momentos e fui parando sempre por alguns motivos diferentes. E aí retornei a dançar, deve ter uns 5, 6 anos aproximadamente. E aí, inicialmente, era para desestressar. Eu fui procurar isso para desestressar porque a minha vida era casa e trabalho.
casa e trabalho. E aqui fica inclusive uma dica. Se você só tá na casa e trabalho, encontre uma terceira coisa, tá? Esse tripé, ele é muito importante para nossa saúde mental. Porque senão a tua energia só tá ali, ó, casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho. Você não tem aonde, né, soltar um pouco desse estresse, aonde espairecer. Então pense numa terceira coisa que você possa incluir na sua vida e que seja leve, que seja gostoso para você. E aí, isso na época eu voltei a fazer dança, que era uma coisa que eu gostava quando adolescente, voltei a fazer e me divertia muito, né? E ria das situações e tal. Mas aí aconteceu uma coisa, né? Que foi uma virada mesmo, porque eu fazia parte de um grupo e esse grupo ia fazer uma apresentação, como vem fazendo. Agora na pandemia a gente parou tudo, né? Mas há as apresentações de dança, palco, teatro, ensaios, tá? E aí eu fui me percebendo muito crítica comigo mesma, porque eu ainda, né, não tinha assim o nome para isso que eu sentia, mas eu percebi assim que algumas coisas elas ficavam pesadas, eu não entendia por que estava ficando pesado. Então assim, vamos gravar a coreografia para estudar depois. Aí eu olhava, para mim eu não conseguia olhar, gente. Aí o professor assim, todo mundo estudou? Mentira, não tinha nem olhado. Porque, né, eu olhava o vídeo e eu falava assim, nossa, mas eu achei que eu tinha colocado essa perna no lugar certo, eu achei que eu tinha virado marcando a cabeça, por que eu não fiz tal coisa? Nossa, era para mexer a cabeça para lá, só eu que mexi para cá. Então, gente, o meu olhar crítico para mim, ele foi ficando cada vez mais afinado, mais acirrado, mais e mais e mais e mais e mais, até que chegou um ponto que quando eu olhei para isso, falei, isso aqui é para ser divertido, isso é para ser uma diversão, não é para virar mais uma coisa na minha cabeça, entende? Então, assim, o quanto que aquilo começou a me mostrar que era algo que eu precisava olhar, né? Levou um tempo, sim, porque eu não sabia exatamente o que estava me incomodando ali. Aí eu falei, eu tô sendo muito crítica comigo mesma. E na hora que eu soltei isso, que eu comecei a rir de mim mesma, na hora que eu errava, que eu esquecia a coreografia, que eu fazia um negócio contrário, começou a ficar muito mais leve. E foi um exercício? Sim, foi um exercício disso. Inclusive o exercício de fazer uma apresentação num palco, né? Porque assim, vamos combinar que a dança, e a gente vive num ambiente que as meninas começam cedo a dançar, né? A garotada vai, todo mundo, né, tem aquilo, mas você depois você volta a resolver a dançar com 45, 46 anos, que foi o que aconteceu comigo, e aí você se expor na frente de todo mundo. Eu ouvi de tudo, gente. Foi um negócio tão interessante, porque as pessoas falavam assim pra mim, mas por que você tá fazendo isso? Pra quê? Ai, nossa, você gosta de aparecer, né? Nossa, você não tem vergonha? Nossa, mas aí você deixa assim de fazer essas coisas para ensaiar? E a sua família faz como? E os seus filhos, eles não reclamam? O seu marido deixa? Ouvi de tudo, de tudo. Eu falei, gente, mas isso me faz bem, isso me alimenta a alma. E ir para um espaço de vulnerabilidade, de dançar na frente de uma plateia, né? De estar ali, de exposto, né? Da exposição, de todo mundo estar te olhando, de criticando, né? Porque do mesmo jeito que tem amigos e jeito, a pessoa fala, nossa, que legal, tal. Tem aquele, nossa, que ridículo, né, gente? Fazer isso depois de velha, ouvir isso também. Então, esse espaço dessa vulnerabilidade que veio foi me ajudando a trabalhar com essas questões dessa autocrítica, porque realmente eu tive que baixar todas as barreiras e deixar de lado a minha autocrítica e não ouvir esses julgamentos, ou que esses julgamentos, quando eles vinham, eles passavam por mim, eles não me paravam. Porque a tendência é o quê? Nossa, você tá pagando de ridícula? Nossa, mas você não tem mais o que fazer? Nossa, mas você tem ensaio hoje? Ai, mas pra que isso, tal? E aí era isso, tipo, me contrair. Se eu fosse para essa contração, eu ia estar muito mais triste, né? Muito mais. Então, o quanto que a gente se ouve verdadeiramente, ouve aquela chama do coração, sabe? Eu vou fazer isso porque isso me diverte, porque isso é bacana para mim, porque isso me rejuvenesce. Muitas pessoas viraram para mim na época e ainda falam isso, você parece mais nova, parece que você rejuvenesceu. Puderam, porque eu estou me divertindo com isso. Então, isso me traz uma alegria de viver, né?
Linda, você dança. Obrigada, querida. Isso é o que muitas mulheres queriam fazer, porém não fazem por conta do medo da crítica. Exatamente, Salve, exatamente. As pessoas, elas se param. A gente se para por conta desse julgamento alheio. E ao mesmo tempo em que há um julgamento, existe uma inspiração. Uma mistura, né? E tem as pessoas que falam assim, nossa, eu gostei tanto, né, de ver isso, eu queria, mas eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem, né? E o grupo que eu participo, né, tem mulheres de todas as idades. Então isso é muito divertido, porque uma acaba assim ajudando a outra, né, nesse aspecto. Acabou, né, assim, acontecendo uma autocura e uma cura do grupo ali também, em relação a essas questões que envolvem também, além da questão do feminino, a questão do olhar do outro. E a gente entrar nesse estado de vulnerabilidade. E eu fui percebendo que a vida, ela sempre me convidou mesmo a romper com essa crítica excessiva que eu tinha de mim, né? Então, assim, isso melhorou muito já. De vez em quando bate? Claro, tá? Mas hoje eu consigo, por exemplo, se eu gravo um vídeo aqui para vocês e eu resolvo depois ver, né? Falar o que eu falei mesmo naquela live, voltar e me assistir, para mim hoje é leve. Há um tempo atrás, nem vídeo eu gravava. Tá? Porque não é uma preocupação, no meu caso, com o que o outro estava falando, mas do que eu estava achando de mim mesma, percebe? O quanto a gente realmente que se para, né? A dança também me libertou, nisso não conseguia olhar no espelho. Isso, eu também, Cris, eu ficava na aula, eu ficava sempre no fundo, o mais longe possível do espelho, que eu só vi o professor. Aí muda, inverte, o pessoal que tá lá atrás vem pra frente. Eu falei, pra quê, gente? Eu ficava assim, ai meu Deus, mas pra que isso? Aí eu ia na frente, então, vamos corrigir. Eu olhava assim pro espelho, pra baixo, então eu só me via daqui pra cá, não conseguia olhar o meu rosto. Então todos esses sinais, né, eles foram mostrando pra mim que tinha alguma coisa ali que eu precisava trabalhar. Mas a gente vai percebendo isso se a gente começa a ficar nesse estado de presença, que foi essa virada. Como eu comecei a trabalhar com várias terapias, eu ia recebendo barras, eu fazia muitas sessões de Theta Healing, enfim, eu estava totalmente nesse movimento, né, de me autoconhecer. Eu fui percebendo, por que eu não tô... Então assim, eu assisti a aula ficando assim, por que eu não estou me olhando no espelho? Por que eu não consigo olhar no meu olho? Por que está sendo difícil? Por que isso, sabe? Então você fica nesse autoquestionamento e isso foi me ajudando a, né, me conhecer e a dissipar e a melhorar, né? Uma outra situação que aconteceu foi até o ano passado, né? A Paty, imagina eu com 1,84 m, olha só, fantástica! Precisa de coragem, né? Então, veja, né, a questão da altura, eu sou bem baixinha, né? Aliás, eu e Paty, quando a gente tira a foto juntas, a Paty tem que abaixar e eu tenho que levantar, assim, né? E eu ficava, né, também muito, né, o quanto que eu tenho que crescer, por exemplo, para querer aparecer, né, numa determinada coreografia, que tem mulheres que são mais altas do que eu, então eu tenho que fazer esse movimento do crescer na dança, né, que a gente eleva o corpo, e tudo isso tem a ver, né, com o nosso eu, e como a gente vai trabalhando as questões internas também, né. Ano passado eu estava fazendo um workshop, eu sei que tem algumas pessoas que estão aqui que estavam comigo lá, que foi um workshop sobre atração magnética, né, sobre uma questão voltada para a sexualness que a gente tem. E aí foi bem nessa época, foi maio mais ou menos que aconteceu isso. Após o workshop, eu entrei num estado de meditação, né? Naturalmente, assim, eu não estava planejando fazer uma meditação. Eu fui ficando, eu estava com papel e caneta na mão, fui meio me concentrando em umas questões, daqui a pouco, quando eu vi, eu estava em estado meditativo. E aí eu comecei a desenhar. E comecei a desenhar uma mandala. E aí me veio muito, olha lá, maravilhosos. Eu percebi assim que eu comecei a fazer essa mandala e veio uma coisa muito forte, né, para eu desenhar, que era outra coisa que eu fazia quando garota. Eu falei assim, gente, como é que desenha mandala? Como é que faz isso? Eu quero aprender isso. E fiz um curso online, né, tal, rapidinho para saber o basicão e comecei a desenhar mandala. E aí a primeira mandala que eu desenhei, a professora incentivando a gente, postem e me marquem, postem, é importante mostrar, né? É importante você fazer esse movimento de fazer esse olhar para fora, de colocar para fora, tal. E eu olhava para a mandala e eu falava assim, gente, mas é uma mandala de aprendiz, eu tô começando a fazer isso. E tirei a foto e coloquei aí no Instagram, tal, meio que postei aquilo.
pensando e fazendo um movimento querendo ir, mas voltando e me criticando, olhando se as cores estavam combinando, se o traço estava firme e tal. Mas a primeira vez, quando eu tirei a foto e coloquei, aquilo foi libertador. Eu falei, uau, tipo assim, consegui mostrar algo assim, né, meu, e me permitir olhar para algo que eu tinha feito. A partir daí, isso destravou a minha intuição, né, porque a mandala é muito intuitiva também, ela veio com tudo, ela vrum, e eu senti uma necessidade cada vez mais de colocar aquilo para fora. Então perceba, obrigada, amada, perceba o que você pode fazer e como que o universo ele tá te trazendo sinais para você trabalhar algo em você mesmo, né? Então, o que ainda pega, em que momentos que você se sente culpado por alguma coisa, como é essa crítica contigo, né? O quanto de empatia você tem com você e essa autocrítica, esse olhar, né, extremo que a gente tem com a gente, que nos machuca, né? Ele tem muito a ver com a questão da nossa autoestima, tá? Que é um dos pilares realmente da nossa personalidade. A autoestima ela está baseada em 6 pilares, né? Aos poucos eu vou trazendo cada um deles aqui. Mas essa questão dessa autocrítica, né? De eu olhar para mim com gentileza, de eu olhar e falar assim, tudo bem se eu errar, sabe? Ok, né? Eu posso fazer melhor da próxima vez. Como que eu posso ser gentil comigo mesma e não ir para um espaço, né? De ser cruel comigo, que me leva a uma culpa e que me trava. E que daí eu fico remoendo aquilo, né? E cada vez mais eu vou remoendo e remoendo e remoendo. Então eu percebo que eu vou me travando. E quando eu me travo, eu vou para uma inércia. E aí nessa inércia eu não consigo fazer um movimento para a vida. E o fluxo trava e as coisas na nossa vida começam a travar. Vejam como está tudo interligado. Então se algo na sua vida vai, né, prendendo, tá difícil, tá pesado, qual a origem disso? Eu não sei, Cíntia, faça perguntas, né? Qual é a origem disso? Onde que está, né, o ponto inicial dessa questão? O que está acontecendo comigo hoje, né? Como que eu posso, né, dar um passo diferente e ir adiante? Então, como que tudo isso pode melhorar, né? Como que isso pode, né, me levar a algo maior, tá? Oi, Lígia, sonhou muito? Aí depois você me conta. Eu fiz uma sessão com Lígia ontem à noite de terapia multidimensional. Gente, é fantástico. Quem quiser conhecer, olha lá, depois você me conta. Quero saber o que seu inconsciente trabalhou. Maravilhosa. Amados, queridos, olha só, um beijo grande para vocês. A gente tem hora do treino, de novo na segunda-feira, 7h30 da manhã. Pra gente treinar esse nosso músculo da consciência juntos, essas pitadas, e percebam-se, fiquem na pergunta, tá? O que mais é possível que eu ainda não considerei, como pode melhorar, como as coisas podem vir a mim com facilidade, alegria e glória, né? E o que eu posso descobrir sobre mim mesma que eu nunca considerei, né? Olha que maravilhoso, né? Ai, Lina, linda, obrigada, amada. Um beijo grande no coração, excelente final de semana para vocês, como pode melhorar, né, cada vez mais. E hoje, próximo do meio-dia, sai o episódio do podcast, viu? Beijo, querido. Beijão, gente. Beijo no coração e gratidão.